Imagine a seguinte cena. Você entra em um elevador, mas não é um elevador comum de escritório com aquele carpete cinza e música ambiente entediante. As portas se fecham com uma vedação hermética, parecida com a de um submarino. Você aperta o único botão disponível no painel, que brilha em um azul futurista. Não diz cobertura, nem térreo, o botão diz apenas órbita geoestacionária. O compartimento começa a subir suavemente. Você olha pela janela panorâmica e vê a sua cidade diminuindo. As nuvens, que antes pareciam tetos distantes, agora são um tapete branco abaixo dos seus pés. O céu muda de um azul vibrante para um índigo profundo e então para o preto absoluto salpicado por estrelas que não piscam. Você não está num foguete tremendo e explodindo toneladas de combustível. Você está subindo em um fio, uma estrutura tão alta que faz o Monte Everest parecer um grão de areia. Bem-vindo à maior estrutura que a humanidade jamais sonhou em construir, o elevador espacial. Se você é fascinado pelo futuro da exploração espacial e quer entender como vamos deixar de ser uma espécie presa ao chão para nos tornarmos viajantes das estrelas, já esmague o botão de like agora no início. Isso ajuda o algoritmo a entender que você gosta de conteúdo inteligente e visionário. Se inscreva no canal para não perder nossa viagem semanal rumo ao desconhecido. Vamos subir. Para entender por que precisamos desesperadamente de um elevador espacial, precisamos primeiro encarar a dura realidade dos foguetes. Foguetes são máquinas incríveis, mas do ponto de vista da física, eles são ineficientes e perigosos. Imagine se, para viajar de Nova York a Londres, você tivesse que queimar o avião inteiro ao chegar no destino e pular de paraquedas. É basicamente isso que fazemos hoje. Para colocar um único quilo de carga em órbita, gastamos dezenas de milhares de dólares. Lutamos contra o que os engenheiros chamam de a tirania da equação do foguete para levar mais carga. Você precisa de mais combustível. Para levar mais combustível, você precisa de um tanque maior. Para levar um tanque maior, você precisa de mais combustível. É um ciclo vicioso que nos mantém presos à gravidade da Terra. Mas e se existisse um caminho fixo? Uma estrada vertical? A ideia não é nova. Em 1895, o cientista russo Konstantin Tsiolkovsky olhou para a Torre Eiffel em Paris e pensou: e se construíssemos uma torre tão alta que o topo dela chegasse ao espaço? A ideia era genial, mas tecnicamente impossível. Qualquer torre feita de aço ou concreto, ao atingir alguns quilômetros de altura, colapsaria sob o próprio peso. A base teria que ser maior que a própria Terra para sustentar o topo. A ideia ficou adormecida por décadas, habitando apenas as páginas da ficção científica, como na obra As Fontes do Paraíso, de Arthur C. Clarke. Mas a física moderna nos deu uma nova perspectiva. Não precisamos construir uma torre que sobe, precisamos de um cabo que desce. Pense comigo. Imagine que você está girando uma pedra amarrada em um barbante acima da sua cabeça. Se você girar rápido o suficiente, a pedra puxa o barbante para fora. Mantendo esticado, o elevador espacial funcionaria exatamente assim. A pedra seria um contrapeso gigantesco posicionado muito além da órbita geoestacionária, a cerca de 100 mil quilômetros da Terra. A rotação do nosso planeta agiria como a sua mão girando o barbante. A força centrífuga puxaria esse contrapeso para fora, esticando o cabo com uma tensão colossal, mantendo-o ereto e firme. A base desse cabo estaria ancorada no equador da Terra. O resultado? Uma linha direta e física, conectando o solo ao espaço profundo. Agora, aqui está o problema de 1 milhão, ou melhor, de 1 trilhão de dólares. Do que seria feito esse cabo? Ele precisaria suportar uma tensão absurda, algo que rasgaria o aço como se fosse papel molhado. O material necessário precisa ser leve e, ao mesmo tempo, centenas de vezes mais forte que o aço. Durante muito tempo, esse material era pura fantasia, mas nos anos 90 descobrimos algo que mudou o jogo. Os nanotubos de carbono. Imagine uma folha de carbono com a espessura de um único átomo, enrolada em um cilindro. As ligações atômicas do carbono são as mais fortes da natureza. Teoricamente, um cabo feito desse material poderia ter a resistência necessária para construir o elevador. Estamos falando de uma fita, talvez com menos de 1 metro de largura e fina como papel, mas capaz de sustentar toneladas. De carga. Antes de continuarmos para os perigos mortais que essa estrutura enfrentaria, eu quero saber a sua opinião. Se esse elevador fosse inaugurado amanhã,
Você teria coragem de entrar na cabine para uma viagem de 7 dias até o espaço? Ou prefere ficar com os pés no chão? Comente aqui embaixo, eu vou... ou nem pensar, quero ver quem são os aventureiros do canal. A construção dessa mega estrutura seria o maior projeto de engenharia da história humana. Provavelmente não começaríamos construindo do chão para cima, mas sim do espaço para baixo. Uma nave-mãe seria lançada até a órbita geoestacionária. De lá, ela desenrolaria o cabo simultaneamente em duas direções. Uma ponta descendo em direção à Terra e a outra subindo em direção ao espaço profundo para agir como contrapeso. Quando a ponta inferior tocasse a atmosfera, aviões e drones a capturariam para fixá-la em uma plataforma flutuante no oceano, no Equador, longe de rotas de furacões e tempestades. Uma vez fixado, o cabo inicial seria apenas um fio guia, fino como uma linha de pesca. Escaladores robóticos subiriam por esse fio, fundindo novas camadas de fita ao cabo original, tornando-o cada vez mais grosso e resistente. Seria uma construção que levaria anos, talvez décadas, mas uma vez pronta, o custo de levar algo ao espaço cairia de $20.000 por quilo para talvez $200. Isso abriria as portas para a colonização de Marte, mineração de asteroides e hotéis orbitais acessíveis. Porém, não se engane, os desafios são aterrorizantes. O primeiro deles é o lixo espacial. A órbita da Terra é um ferrovelho de satélites mortos e pedaços de foguetes voando a 28.000 km por hora. Se um parafuso atingir o cabo nessa velocidade, ele poderia cortá-lo. O elevador precisaria de sistemas de defesa, talvez lasers para desviar detritos, ou a capacidade de manobrar o próprio cabo. Além disso, existe o fator humano. Uma estrutura dessa magnitude seria o alvo número 1 para ataques terroristas. Se o cabo fosse cortado no topo, milhares de quilômetros de material cairiam sobre a Terra, chicoteando o planeta com uma força devastadora, causando destruição em escala continental. Apesar de parecer ficção, existem empresas reais trabalhando nisso agora. A corporação Obayashi, uma gigante da construção no Japão, anunciou planos concretos para construir um elevador espacial até 2050. Eles não estão brincando, eles estão investindo em pesquisa de materiais, estudando a dinâmica dos cabos e projetando as estações. A visão deles inclui uma estação terminal, que serviria como um porto espacial, de onde naves poderiam ser lançadas para outros planetas usando apenas a rotação da Terra, sem gastar uma gota de combustível para sair da gravidade. Outra possibilidade fascinante é que talvez a Terra não seja o primeiro lugar onde construiremos um elevador espacial. A Lua e Marte são candidatos muito melhores para os primeiros testes. A gravidade da Lua é 1/6 da nossa, e ela não tem atmosfera para causar ventos ou corrosão. Atualmente, com a tecnologia de materiais que já temos hoje, menos como o Kevlar ou o Xylon, menos já seria possível construir um elevador espacial na Lua ou em Marte. Isso poderia criar uma ponte de transporte permanente entre a superfície desses corpos celestes e as naves em órbita. Imagine a experiência do passageiro nesse futuro. A viagem não seria rápida como um foguete. Levaria cerca de uma semana para chegar à órbita geoestacionária, viajando a uma velocidade de 200 a 300 km por hora. Seria como um cruzeiro vertical. Você dormiria em hotéis dentro dos climbers, os veículos escaladores. Haveria restaurantes, áreas de observação e laboratórios de gravidade zero. Conforme você sobe, passaria por diferentes camadas de proteção contra a radiação, especialmente ao cruzar os cinturões de Van Allen, zonas de radiação intensa que envolvem a Terra. O elevador espacial representa mais do que uma conquista da engenharia. Ele é um símbolo de maturidade civilizatória. Significa dominar a energia e os materiais em um nível que nos permite manipular a própria mecânica celeste a nosso favor. Arthur C. Código Clarke disse uma vez que o elevador espacial será construído cerca de 50 anos depois que todo mundo parar de rir. Bem, as pessoas pararam de rir. As agências espaciais e corporações privadas estão levando isso a sério. A nanotecnologia ela avança a passos largos. Talvez, apenas talvez, a geração que está nascendo hoje não compre passagens de avião para viajar o mundo, mas sim bilhetes de elevador para ver o mundo inteiro de uma só vez. Estamos diante de um horizonte onde o céu não é mais o limite, mas apenas o começo. A construção dessa torre infinita exigirá a cooperação de todas as nações, recursos globais e as mentes mais brilhantes do planeta. Se conseguirmos, teremos finalmente transformado a Terra em uma verdadeira nave espacial, com uma porta aberta para o universo. E você,
Acredita que veremos essa maravilha da engenharia ainda neste século? Ou acha que estamos sonhando alto demais? A discussão sobre o futuro da humanidade continua aqui nos comentários, e eu leio e respondo a maioria deles. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que adora astronomia e tecnologia. Vamos espalhar o conhecimento. Muito obrigado por assistir até aqui, mantenha os olhos nas estrelas e até a próxima subida.